Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Desde já eu agradeço a oportunidade de poder gravar essa devocional e poder compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do Senhor com os irmãos. O texto que eu vou ler para a nossa meditação, ele fica na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 2, versículo 4 ao 16, provavelmente. Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Mas em demonstração do espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam uns aos outros, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta, escondida em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Aleluia! Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, esse discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Eu entendo que muito mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. E esses somos nós, os portadores das boas novas, os portadores do Evangelho da cruz, os portadores do poder de Deus. Porque Paulo diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela tem a resposta para tudo e para todas as coisas. A palavra de Deus é inerrante, ela não erra. A palavra de Deus, ela contém todas as respostas para todas as coisas. Às vezes a minha filha me pergunta alguma coisa, ela fala assim: pai, isso tem na Bíblia? Eu falo assim: filha, na Bíblia tem tudo, tem resposta para tudo e para todas as coisas. Mas eu quero meditar com os irmãos em cima disso que Paulo falou. Ele disse que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Salvo engano, Colossenses 3,16, Colossenses e Efésios. Efésios 5, melhor eu ler aqui. Colossenses 3,
16. Vou ler a partir do 16, não sei até onde eu vou, não. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Em outra tradução, esse versículo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Deus. Mas é esse versículo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai por tudo. E lá em Efésios, esse que eu li foi Colossenses 3,16, mas em Efésios, que é aqui pertinho, Efésios 5, eu vou achar rápido. Olha que coisa linda, irmãos. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, esse conselho ele é muito abundante na palavra do Senhor, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, quando Paulo fala para a gente não se embriagar com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, interessante que ele não compara o vinho com uma outra bebida. Ele não diz, não vos embriagueis com vinho, mas tomai suco de laranja. Ele não fala isso. A comparação que ele faz é outra. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele não está comparando, ele não está falando de bebida. Essa palavra de Paulo é muito mais profunda do que simplesmente não tomar bebida alcoólica. Quando ele fala vinho, subentenda-se o vinho do pecado, o vinho do mundo, o vinho do afastamento da presença do Senhor. Ele nos instrui a enchermos do Espírito, porque o desejo do Senhor é encher o nosso coração da sabedoria de Deus, como eu li no primeiro texto, mas nós temos a mente de Cristo. Não são palavras de sabedoria humana, mas são palavras que o Espírito Santo imputa dentro de nós. Ele põe dentro de nós e nós temos as respostas, nós temos as direções, nós temos os alinhamentos de qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque aqui nesse mundo nós temos uma caminhada e nessa caminhada nós temos que tomar decisões, nós temos que optar por A ou B. Qual seria a resposta certa, A ou B? E agora? Mas nós que temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo vivendo dentro em nós. Ele nos ajuda a decidirmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de forma que as nossas decisões serão a vontade de Deus. De modo que A ou B, aí o Espírito Santo vai lá e fala assim no seu coração, não vai na B não, vai na A. Aí você decide por A. Não é sabedoria humana, é a sabedoria do Espírito de Deus. E Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí a gente pergunta como? Mas como a gente enche do Espírito Santo? Ele diz logo depois, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em todo o tempo. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Irmãos, nós não temos outra opção. Todo aquele que quer se achegar para perto do Senhor, a palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é um Deus de reação. O nosso Deus é como a justiça do homem, ela precisa ser provocada. O nosso Deus, ele precisa ser provocado. A palavra diz, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Ou seja, nós agimos para Deus reagir. O nosso Deus, ele é reativo, porém, sempre. Ele é reativo sempre. Não haverá um momento em que você tome um passo em direção ao Senhor que Ele não dê um passo na sua direção. Não haverá esse momento. Mas como tudo na vida, tudo é a longo prazo. Tudo tem um momento, tudo tem um tempo de construção. Assim como para o homem entrar, se afundar no lamaçal do pecado, não é do dia para a noite. É um processo. Tudo na vida tem um processo. Da mesma forma, as coisas do Senhor. Existe um processo.
E esse processo demanda tempo, tanto para você se afundar no lamaçal do pecado, quanto para você correr em direção à santificação das coisas do Senhor e ficar cheio, cada dia mais cheio. É um processo, é dia a dia. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Enchei-vos do Espírito Santo do Senhor. Essa é a ordem para nós. De modo que sempre que uma pessoa, que o Espírito Santo ele convenceu uma pessoa, que a pessoa tomar uma decisão de se achegar para mais perto do Senhor, obrigatoriamente o Espírito Santo ele vai nos levar para um caminho, porque existe uma falácia infernal que diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira do diabo. Jesus Cristo é o caminho, só existe um caminho que nos leva a Deus, Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, portanto, existe somente um caminho. Essa coisa de que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira. Não vai nessa não, que isso é furada. Isso é furada, isso é mentira do diabo. E de forma que toda vez que nós adentramos por esse caminho que é Cristo, irmãos, sempre com todos e com todas as pessoas que desse mundo, que elas decidirem trilhar pelo caminho da porta estreita que é o Senhor Jesus, são coisas sempre o Senhor vai nos levar para um caminho. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. É através da leitura da palavra. É através dos cânticos ao Senhor, da devoção, da adoração, se encher do Senhor e ler a palavra do Senhor e orar ao Senhor. A nossa vida é essa, irmão. A nossa vida se resume a isso. E nós não fazemos isso por obrigação ou por protocolo ou por doutrina. Nós fazemos por amor. Porque é o Espírito Santo que move isso em nós, de modo que isso é algo prazeroso, isso é algo que arrebata o nosso coração. O Espírito Santo ele faz isso com a gente, irmãos, ele arrebata o nosso coração. Nós não fazemos nada disso por obrigação ou por doutrina humana. Não é isso, é por amor. É bom, é prazeroso estar na presença do Senhor, porque a nossa vida, quando nós estamos na presença do Senhor, nós caminhamos em paz. É paz, seja a paz o árbitro dos vossos corações. E não é a paz que o mundo dá, é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, nós caminhamos numa paz que a mente humana não consegue explicar. É espiritual. E o carnal, ele não entende essa paz. Sabe por quê? Porque essa paz só se discerne espiritualmente. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és santo. Tu és o Rei da Glória. Irmãos, é de fé em fé, é de adoração em adoração, é de oração em oração. Ah, mas o diabo ele vai fazer de tudo para fazer você desistir de orar. Ainda hoje eu estava conversando com o irmão. É você parar para orar que o vizinho coloca rádio alto, aí filho começa a chorar, o outro começa barulho de furadeira do lado na parede que tu não consegue. Irmãos, tudo acontece para interromper o nosso momento de oração, leitura da palavra. Por quê? Por que será? Será que isso é espiritual? Irmãos, certamente que isso é espiritual, porque esse é o caminho que vai nos levar em direção ao crescimento na presença do Senhor. É a leitura da palavra, é o jejum, é a oração. E o jejum? Que falar do jejum então, irmãos? O que é o jejum? Se não matar a carne. A nossa carne ela não quer morrer nunca. Só que para a gente andar caminhando em paz, caminhando na presença do Senhor e cheios do Espírito, é necessário que a nossa carne morra, é necessário que a nossa carne enfraqueça. E qual é o caminho? E qual é a solução? Como que faz isso? Como que eu faço isso? Como que eu faço para minha carne morrer e para o meu espírito crescer de glória em glória? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, habitando ricamente no meio de vós a palavra do Senhor. Então a minha reflexão hoje é essa, que habite ricamente em nós a palavra do Senhor, a leitura da palavra, a revelação fresca do Senhor. A palavra de Deus diz que a palavra se renova a cada dia. Por quê? Porque a gente lê um versículo hoje, o Senhor ele traz a revelação daquele versículo para a gente, para hoje. Aí amanhã quando você lê o versículo já é uma outra revelação. E isso é espiritual. Não tem como explicar isso. Só os espirituais entendem. Então, eu não sei quantas pessoas vão atingir a visualização desse vídeo, mas para você que não entendeu nada do que eu estou falando,
você precisa entender uma coisa. Tudo isso que eu falei está exposto para você. Você tem direito a isso. Você tem direito de trilhar por esse caminho através da paz excelente, através da paz que a mente humana não consegue entender. A paz que excede ao entendimento humano. Como? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, o Senhor Jesus. Ele é o único caminho. Eu espero que essa palavra abençoe a sua vida. Essa é a minha oração, que o Espírito Santo ele fomente no teu coração tudo aquilo que as minhas palavras não conseguiram fomentar. Aliás, eu li que não são as palavras persuasivas de sabedoria humana, mas a demonstração do Espírito e do poder. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. E você, quando tem contato com a palavra, pode ter certeza que você vai ter contato com o poder de Deus. O poder que transforma a tua vida, que te tira do lamaçal do pecado, te limpa e te põe liberto, limpo, com mãos santas, com uma vida purificada e andando com consciência leve, deitando a cabeça no travesseiro e dormindo o sonho dos anjos. Porque esse é o objetivo de todos nós enquanto nós estamos aqui na Terra, né? É viver uma vida de paz, sem problemas e caminhando em paz. É tudo isso que nós queremos, caminhar em paz. E é tudo que o mundo tira do ser humano, é tudo que o diabo tira do ser humano, a paz. A palavra de Deus diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. E ele faz isso com excelência. Por mais que a gente não leve a sério a vida de caminhar na presença do Senhor, o inimigo nunca vai desistir de executar com excelência esses 3 planos: roubar, matar e destruir. Mas existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho. Deus te abençoe. Amém.